Eu não tô doido, é tudo armação! Gritou Henrique, a voz arranhando a garganta como quem engole ferro em brasa. Os dois enfermeiros puxavam seus braços com força, arrastando-o até o portão pesado do manicômio Santa Doris. O ferro batia contra as grades e o som ecoava pelo pátio como se fosse uma sentença. O milionário, dono de uma das maiores transportadoras da região, estava suado, o cabelo desgrenhado, mas os olhos verdes brilhavam de desespero. A cena chocava quem passava na rua. Como um homem tão poderoso podia estar sendo tratado como criminoso? Ao lado, a noiva dele, Bianca, ajeitava o casaco bege e soltava um sorriso gelado, sem se importar com os gritos. Parecia até que tinha esperado por aquele momento a vida inteira. Segurem firme, ele é perigoso, disse ela com a calma de quem saboreia a vitória. Atrás dela, um carro preto de luxo esperava com o motor ligado, como se a fortuna estivesse pronta para trocar de dono. No meio da confusão, um menino correu com lágrimas descendo no rosto. "Pai!" gritou Davi, de apenas 8 anos, tentando agarrar o braço do homem. A mãozinha pequena se prendeu ao paletó do pai, como se pudesse impedir o mundo de desabar. "Antes de começarmos essa história, me conta aí, de onde você está assistindo agora? Qual cidade e horário? Quero muito saber até onde nossas histórias chegam. Enquanto você comenta, já aproveita e curte o vídeo, compartilha com um amigo e se inscreve no canal, porque isso ajuda demais a gente continuar trazendo histórias que tocam o coração." Aos olhos de quem via, parecia cena de novela. O milionário clamando inocência, a noiva elegante encenando preocupação e o filho chorando no meio de tudo. Mas quem realmente via a verdade era Clara, a faxineira da casa. Ela estava na calçada, com o uniforme azul amarrotado e as luvas amarelas ainda cheirando a produto de limpeza. Vinha do trabalho, carregando uma sacola com pão dormido para o jantar, quando reconheceu Henrique sendo empurrado pelos enfermeiros. O coração disparou. "Isso não tá certo", murmurou, enquanto corria na direção do portão. Davi, agarrado ao braço do pai, olhou desesperado para ela. "Tia Clara, ajuda meu pai", implorou, a voz embargada pelo choro. Clara respirou fundo e apertou contra o peito um envelope amassado que vinha guardando desde a semana anterior. Dentro havia um documento que tinha encontrado caída embaixo da escrivaninha de Henrique e que, pelo que leu às escondidas, poderia mudar tudo. Mas ainda não era hora de mostrar. Não com tanta gente em volta, não com Bianca olhando para ela como se fosse lixo. "Soltem ele!" gritou Clara, mesmo sabendo que sua voz podia se perder no barulho dos portões de ferro. Os curiosos se juntavam na frente do manicômio. Alguns cochichavam que o milionário tinha enlouquecido de vez. Outros apenas riam com deboche, como se a desgraça alheia fosse espetáculo. Bianca, impecável, ergueu a mão e pediu silêncio, como se fosse a dona da situação. "Por favor, entendam, meu noivo sofre de delírios perigosos. É para o bem dele", disse, teatral, tentando comover. Mas Davi, com as bochechas molhadas de lágrimas, gritou alto: "Mentira, é você que quer roubar tudo dele." O silêncio que se seguiu foi pesado, cortante. A fala do menino fez mais barulho do que todos os gritos do pai. Clara sentiu o coração estremecer. Sabia que aquela criança era a única chave para virar a história. Bianca franziu o rosto, sem paciência, e sussurrou algo ao ouvido do médico que acompanhava a internação. O homem de jaleco branco abriu uma pasta grossa e ergueu um laudo já pronto, cheio de carimbos. Mas Clara, de braços cruzados, encarou a cena. "Esse papel pode ser bonito, doutor, mas a verdade não se apaga com tinta", disse firme. O portão rangeu, se abrindo devagar, pronto para engolir Henrique. E foi nesse instante que todos perceberam que a batalha de verdade estava só começando. O barulho do portão batendo ainda ecoava quando todos foram levados para dentro da sala de recepção do manicômio. O lugar cheirava a desinfetante forte, tinha paredes descascadas e cadeiras de ferro que rangiam.
Henrique foi colocado numa delas, os enfermeiros segurando firme como se ele fosse capaz de explodir a qualquer momento. Davi se agarrou às pernas do pai e não desgrudou, soluçando baixinho, mas firme como quem não ia arredar o pé dali. Bianca, elegante como sempre, cruzou as pernas e ajeitou o cabelo como se estivesse em um salão de luxo, não num hospital psiquiátrico. Diretora, aqui está o laudo assinado. Precisamos agir rápido antes que ele se machuque ou machuque alguém, disse, entregando uma pasta grossa à responsável do lugar. A mulher folheou os papéis com atenção. Carimbos, assinaturas, tudo parecia impecável. Mas Clara, encostada na porta, sentiu o coração acelerar. Sabia que algo estava errado porque reconhecia aquele carimbo. Já tinha visto igual, mas numa data em que a clínica estava fechada. Ela estreitou os olhos e pensou, ou esse laudo é falso, ou tem gente grande por trás. Henrique se debateu na cadeira e com a voz arranhada gritou, eles querem meu dinheiro, estão inventando que sou louco para tomar tudo o que construí. Bianca suspirou alto, encenando paciência. Vejam só, isso prova meu ponto. Ele já não consegue separar realidade de delírio, disse, olhando para os presentes, como se esperasse aplausos. Clara sentiu a raiva subir. Deu 2 passos à frente e apontou para o papel. Com todo respeito, senhora diretora, mas essa assinatura aqui não bate. Eu trabalho há anos naquela casa e vi documentos com a mesma letra. Só que tem uma diferença. Esse carimbo foi feito num domingo, e domingo essa clínica estava fechada. A diretora franziu a testa, olhando mais de perto. Bianca riu com desdém. Ah, por favor, vai me dizer que agora a faxineira virou perita? Clara não se intimidou. Faxineira não, dona Bianca. Sou alguém que enxerga o que vocês tentam esconder. Davi levantou a pulseira verde e balançou no ar. A mamãe disse que isso ia proteger a gente. A sala inteira silenciou por um segundo, e naquele silêncio a dúvida finalmente se instalou no coração de quem assistia. A diretora fechou a pasta devagar e encarou o médico que acompanhava Bianca. Doutor Álvaro, o laudo é mesmo seu? O homem engoliu seco, ajeitou os óculos e respondeu com a voz trêmula. Sim, claro que sim. Mas Clara percebeu o suor escorrendo pela testa dele. Henrique, respirando com dificuldade, soltou entre dentes. Esse médico deve favores a muita gente, até a agiota da esquina. Davi puxou o braço do pai e completou com inocência. Eu vi ele escondido na nossa casa, mexendo em papéis com a tia Bianca. O choque tomou conta da sala. Bianca tentou disfarçar, mas os olhos faiscavam de raiva. Clara respirou fundo, segurando firme o envelope que ainda carregava. Sabia que lá dentro estava a peça que podia derrubar toda a farsa, mas ainda não era a hora de revelar. Precisava esperar o momento em que ninguém pudesse contestar. Do lado de fora, passos apressados ecoavam pelo corredor. A diretora levantou-se e disse: se há dúvida, vamos precisar de mais provas antes de interná-lo. Bianca mordeu os lábios furiosa, e foi então que Clara percebeu. A guerra estava apenas começando, e a próxima jogada viria pesada. O corredor do manicômio parecia um túnel de filme de terror. As lâmpadas piscavam, os passos ecoavam, e cada barulho aumentava a tensão. A diretora Estela, que até então mantinha a calma, suspirou fundo e disse: não vou autorizar internação sem investigar mais. Precisamos confirmar essas informações. Bianca deu um sorriso torto, mas no fundo seus olhos queimavam de raiva. Pois bem, se querem provas, vamos até o cofre do Banco Aurora. Lá o próprio Henrique guardou papéis que provam a incapacidade dele. Clara franziu a testa. Sabia que Bianca estava blefando. O cofre tinha algo, sim, mas não era o que a noiva dizia. Ela mesma já tinha visto referências a esse cofre escondidas entre os papéis de Helena, a falecida esposa de Henrique. Davi segurou firme a pulseira no pulso e murmurou: mamãe dizia que esse número era importante. A diretora concordou em acompanhar a todos, e uma viatura foi chamada para a escolta. Henrique, ainda trêmulo, aceitou ir, porque não tinha mais nada a perder.
Clara ajeitou o envelope no casaco. Sabia que a próxima parada poderia mudar o destino de todos. E no fundo do coração, pressentia que o pior ainda estava por vir. O banco era imponente, de mármore branco e portas giratórias enormes. Clientes olhavam curiosos quando viram chegar aquele grupo estranho. Milionário desarrumado, criança agarrada ao braço dele, faxineira com olhar desconfiado e a noiva impecável andando como se fosse dona do lugar. O gerente, nervoso, abriu passagem para a sala de cofres. Bianca entregou um papel ao segurança do setor, uma suposta ordem judicial. Clara bateu o olho e reconheceu. O documento estava com fonte diferente, carimbo borrado e sem registro no rodapé. Era falso. Mas antes que pudesse denunciar, Davi puxou o braço dela e sussurrou. Tia, a senha do papai não é número, é música. A mesma que ele canta para eu dormir. Clara quase se arrepiou inteira. Aquilo parecia um segredo deixado pela mãe do menino. Henrique, cansado, apoiou a mão no scanner biométrico, mas o sistema pediu confirmação secundária. Então Davi aproximou a pulseira do leitor. Um bip ecoou, e o cofre se abriu com estrondo metálico. E o que estava lá dentro não era só papel. Era uma bomba pronta para explodir segredos. Dentro do cofre havia um caderno azul, um pendrive antigo e uma carta com a caligrafia de Helena, a esposa falecida de Henrique. O silêncio tomou conta da sala. Clara, com mãos trêmulas, pegou a carta primeiro. Se um dia tentarem calar você, procure aqui. A verdade está guardada. E quem vai saber usar é nosso filho. As pernas de Henrique bambearam. E ele precisou se apoiar no filho de 8 anos. Bianca tentou arrancar o caderno das mãos de Clara, mas a diretora Estela segurou firme. Tudo será registrado como prova. Davi abriu o caderno, e lá estavam anotações de noites sem sono, receitas de remédios, horários exatos de manipulação de café adulterado. Era a prova de que Henrique estava sendo envenenado aos poucos. No pendrive, ao conectar num notebook do banco, apareceram extratos de transferências feitas por Bianca para contas no exterior. O rosto dela empalideceu, mas rapidamente voltou a se recompor. Isso é montagem, não tem validade, gritou, mas ninguém acreditou. Clara fechou os olhos e respirou fundo, porque sabia que, a partir dali, a máscara de Bianca estava começando a cair, mas ela ainda tinha cartas na manga. O clima ficou pesado dentro do banco. O gerente, pálido, não sabia se fechava a sala ou chamava reforço. Bianca, com a respiração ofegante, tirou o celular da bolsa e digitou algo às pressas. Em minutos, todos foram surpreendidos pelo barulho das hélices girando no prédio vizinho. Era um helicóptero, preparado como se já estivesse esperando por ela. Chega de teatrinho, vamos resolver no meu jeito, disse, ajeitando o casaco e caminhando apressada em direção às escadas de emergência. Clara segurou a mão de Davi. Não larga de mim, pequeno. Henrique tentou acompanhá-los, mas tropeçava a cada passo, ainda fraco pelos remédios. A diretora Estela ordenou. Ninguém sobe sozinho, vamos todos juntos. A tensão era tanta que os seguranças do banco mal conseguiam manter a compostura. O som das hélices aumentava, abafando a respiração de todos. Bianca subiu os últimos degraus com um sorriso vitorioso, como quem acreditava que tinha escapado. Mas quando a porta do heliponto se abriu, a verdade começou a voar junto com o vento. No heliponto, um homem de terno escuro segurava uma pasta preta. Precisamos do pendrive agora. Entreguem, e tudo acaba aqui. O vento forte fazia o casaco de Bianca balançar como bandeira. Clara, protegendo Davi atrás dela, gritou contra o barulho das hélices. Esse pendrive não vai sumir nas mãos de vocês. Já está registrado, já está ao vivo. Sim, Clara tinha ligado uma transmissão discreta no celular e milhares de pessoas acompanhavam em tempo real. O homem do terno tentou mostrar um distintivo, mas Estela avançou e tirou uma foto, percebendo que o número de registro não batia.
Era falso. Bianca, sem paciência, avançou em direção a Henrique. Se não entregar, eu acabo com ele agora mesmo, disse, segurando-o pelo braço com força. Davi, corajoso, deu um passo à frente. Solta o meu pai! Você não manda aqui! Gritou, e todos ficaram paralisados pela coragem da criança. Henrique, com os olhos marejados, encontrou forças que nem sabia que ainda tinha, e naquele instante algo aconteceu que virou o jogo completamente. O vento soprou uma folha que escapou da pasta do homem de terno. Clara foi rápida e pegou o papel antes que voasse. Era uma certidão de casamento. De Bianca, registrada em Montevidéu, com outro homem ainda vivo. O choque foi imediato. Você já é casada? Gritou a diretora Estela, erguendo o documento para todos verem. Bianca ficou imóvel por um segundo, mas logo mostrou os dentes num sorriso frio. E daí? Dinheiro não tem dono fixo. Clara então levantou o envelope que vinha guardando desde o começo. Dentro havia uma cópia do adendo pré-nupcial que Helena, a falecida esposa de Henrique, havia deixado. Nele estava escrito em letras claras: se houvesse tentativa de internação forçada, a noiva perdia qualquer direito sobre a herança. O rosto de Bianca se desfigurou. Henrique respirou fundo e ergueu a voz. Acabou, Bianca. Você mesma cavou sua ruína. O helicóptero desligou as hélices. Policiais invadiram o heliponto e a cena virou espetáculo. Mas a noiva ainda não estava pronta para cair sozinha. E seu próximo passo seria ainda mais perigoso. O heliponto virou palco de guerra. Policiais cercavam Bianca e o homem da pasta, enquanto o vento carregava papéis pelo céu cinzento de Porto Alegre. Henrique, ainda trêmulo, se apoiava no ombro do filho, que não soltava sua mão em nenhum momento. Clara, firme, segurava o envelope contra o peito, como quem protege não só provas, mas também dignidade. Bianca tentou dar um último grito. Eu não vou sozinha. Se cair, levo todos comigo. Mas ninguém acreditava mais. A máscara dela já tinha rachado, e agora todos viam quem realmente era. A diretora Estela se aproximou e falou em tom duro. Bianca, você está presa por fraude, falsidade e tentativa de golpe. O homem da pasta tentou fugir, mas foi derrubado pelos seguranças. Davi olhou para a noiva e disse, com inocência cortante, minha mãe tinha razão, a mentira nunca dura muito. O silêncio pesou. Henrique chorou sem vergonha, abraçando o filho, e naquele abraço estava a prova viva de que nenhuma fortuna valia mais que a verdade. Dias depois, a mansão dos Vasconcelos já não parecia um lugar de terror. O relógio antigo da sala batia no horário certo, sem pressa, como se o tempo tivesse voltado ao normal. Henrique caminhava devagar pelos corredores, ainda se recuperando, mas com a cabeça erguida. Davi corria com seus desenhos, sempre colocando a pulseira verde no meio das pinturas como lembrança do dia em que salvou o pai. Clara arrumava a casa, mas agora já não era apenas faxineira. Henrique a chamou diante de todos e disse em voz firme, Clara, daqui para frente você é parte desta família. Não quero você só cuidando da casa. Quero você cuidando de nós. Ela tentou recusar, tímida, mas Davi abraçou suas pernas e pediu, fica, tia Clara, você é a minha coragem. As lágrimas escorreram no rosto dela, que apenas acenou com a cabeça. No rádio da cozinha, uma notícia tocava. Justiça bloqueia bens de Bianca Montalbán e investiga rede de fraudes internacionais. Clara desligou o rádio, porque para ela a maior vitória já estava ali, em ver aquela família de pé de novo. Numa tarde ensolarada, Henrique reuniu todos no jardim. A grama recém-cortada cheirava a começo, não a fim. Ele colocou Davi sentado em seu colo e olhou para Clara. Aprendi da pior maneira que não é dinheiro que mantém uma casa firme. É a verdade. Davi, com a inocência de criança, completou. E também a coragem de quem não tem medo de falar. Clara sorriu, ajeitando os cabelos presos e respondeu. Medo a gente sempre tem, mas calar é muito pior. As palavras ficaram suspensas no ar, como uma oração.
Do portão, vizinhos acenaram, curiosos com o que tinham visto nas notícias. A família agora não estava sozinha. A cidade inteira torcia por eles. Henrique respirou fundo e levantou o filho nos braços. Esse menino é meu herdeiro, minha sanidade, meu orgulho. E essa mulher é prova de que até quem varre chão pode varrer a mentira de uma vida inteira. Clara abaixou a cabeça, emocionada, mas seu coração estava em paz. O sol bateu nas janelas, refletindo como espelhos. E assim, entre lágrimas e sorrisos, aquela casa ficou finalmente limpa, de mentira, de medo e de injustiça. E agora eu quero saber de você. O que mais te emocionou nessa história? Escreve nos comentários, porque a sua opinião é muito importante e sempre leio tudo com carinho. Não esquece também de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal para que cada vez mais pessoas recebam histórias que inspiram e emocionam.